Pai, se entregar tudo quanto o Senhor tem colocado no seu coração, Senhor. Estamos prontos a ouvir a tua palavra, Senhor. Continua conosco essa noite mais uma vez, em teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, por gentileza, eu quero convidá-los a abrir o texto da Palavra de Deus, o Evangelho de João. Por gentileza, Evangelho, segundo escreveu João, nós vamos ler o capítulo de número 6. Evangelho, segundo escreveu João, o capítulo é o de número 6. E eu quero chamar a atenção de vocês ao versículo de número 48. Enquanto os irmãos organizam o texto da Palavra de Deus, eu gostaria de celebrar ao Senhor pela oportunidade a mim concedida nesta noite em servir essa igreja aqui na cidade de Morretes. É isso? Deus continue abençoando a vida de todos os irmãos aqui presentes e que compõem também essa tão abençoada igreja. Que as mãos de Deus estejam estendidas sobre vocês nessa noite. Deus em Cristo continue abençoando a vida do vosso pastor Roberto. Pastor, Deus seja louvado pela sua vida, que Deus te dê saúde, que Deus te dê força, que Deus te dê vigor, que Deus te dê graça. E como Paulo disse aos pastores em suas cartas, que Deus te conceda misericórdia em tudo quanto fizeres. Deus seja louvado pela sua vida, na sua casa e dessa igreja tão abençoada e tão viva espiritualmente falando. Deus abençoe muitíssimo sua vida, pastor Roberto. Também a irmã Fran, Irmã Fran e o seu, eu acredito que é seu esposo, né? É o irmão Marcos. Irmão Marcos, cadê o irmão Marcos? Está lá. Dá uma glória a Deus aí, irmão Marcos. Dá uma glória a Deus aí, irmão Marcos. Olha lá, o irmão Marcos está lá trabalhando. Deus abençoe o irmão Marcos que nos fez esse convite muito honroso. Deus seja louvado pela sua vida. Também a todos os jovens dessa igreja. Eu quero ouvir barulho de glória a Deus só dos jovens agora. Cadê os jovens dessa igreja? Aleluia! Glória a Deus por isso. Deus seja louvado pela vida de toda essa juventude. Olha só que pensa, nós temos jovens aqui embaixo e jovens trabalhando, na obra de Deus ali, uns cuidando do som, outros cuidando da mídia, outros cuidando da transmissão. Nós louvamos a Deus pela vida dessa tão abençoada juventude. Quantos querem louvar a Deus pela vida dessa juventude? Pode dizer um amém? Amém! Glória a Deus por isso. Doutor Felipe, Deus seja louvado pela sua vida, querido. Você é uma bênção, que Deus te conserve nessa graça, nessa ousadia do Senhor, porque Deus vai te levar muito longe, viu? Deus seja louvado pela sua vida, em nome de Jesus. Eu não trouxe a minha esposa dessa vez, irmãos. Eu não saio de casa sem a minha esposa, mas hoje ela precisou atender uma demanda de trabalho, por isso ela não pôde estar aqui. Mas eu vim com um decreto de Deus para entregar à igreja. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Pode dizer um amém? João, capítulo de número 6, versículo de número 48. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar com a gente aqui pelo projetor o texto da palavra de Deus. Diz assim a todos nós: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der à minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E você diz amém. Muito obrigado por podermos retornar ao seu assento. Eu quero a atenção de todos vocês para que eu possa
explicar a mensagem e, quando eu for aplicar, você pode celebrar a Deus com toda a sua força. Não é pecado dar glória a Deus, não, irmão. Aliás, nós não estamos em culto fúnebre. Este culto é um culto de crentes vivos. Olha para quem está do teu lado, veja se alguém perdeu o fôlego de vida aí. Dá uma olhadinha. Se ele não perdeu o fôlego de vida, dá um cutucão nele e fala assim, ó, crente vivo dá glória a Deus. Mas parece que ele não entendeu. Você vai cutucar ele de novo e vai, crente vivo dá glória a Deus. Ai, tem gente viva aqui, glória a Jesus por isso. Então, enquanto eu estiver pregando, não se restringe de celebrar a Deus, dando glória a Deus, aleluia. Se é batizado no Espírito Santo, pode dar lugar ao Espírito Santo de Deus também, porque glória a Deus e aleluia, a língua estranha não atrapalha pregador. O que atrapalha pregador é conversa paralela e andança para lá e para cá. Mas enquanto eu estiver pregando, o nome de Jesus será glorificado e você pode celebrar a Deus com toda a sua força, porque Deus te trouxe aqui hoje para que você tenha vida e não morra. Quantos entendem essa palavra? Podem dizer glórias a Deus. Eu trouxe o meu material no final do culto, como eu sei que é um trabalho de jovens, e todo jovem que se preze se prepara no começo. Tem gente que espera para se preparar só no final da vida. E quando você está no final da vida, você não tem mais vigor, não tem mais força. Por isso que Salomão disse: lembra-te do teu Criador no dia da tua, para que quando chegue os maus dias, você não venha dizer, não tenho nele contentamento. Salomão está dizendo que nós devemos fazer na nossa mocidade, enquanto temos força, para que quando nós chegarmos no final dos nossos dias, nós não viemos a reclamar daquilo que nós não fizemos no começo da nossa trajetória. O que você colhe é aquilo que você planta. Você nunca vai ver alguém colhendo aquilo que não plantou. E quem planta conhecimento, colhe resultados para a vida eterna. Quem planta conhecimento, colhe prosperidade. Quem planta conhecimento, colhe enriquecimento. Tem uma coisa que nunca vão conseguir tirar de você, é o seu conhecimento. Podem roubar o seu ouro, podem roubar a sua prata, mas nunca poderão roubar o conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo. Por isso, eu quero dizer aos jovens que me ouvem na noite de hoje, eu escrevi um livro que aborda temas pertinentes, necessários para os dias atuais. Neste livro aqui, eu falo sobre finanças, eu falo sobre administração, eu falo sobre crenças limitantes que nós carregamos ao longo da vida, eu falo sobre ferramentas, até mesmo de investimento, para que você possa trabalhar, investir o seu dinheiro e futuramente você ser uma potência financeira nessa cidade que Deus te inseriu. Vou contar um rápido testemunho para vocês e nós já entramos na palavra. Através do conhecimento que eu adquiri ao longo dos 8 anos trabalhando com o mercado financeiro, no ano de 2022 eu fiz um investimento fora do país, através do conhecimento que eu coloquei dentro deste livro. Eu consegui compilar muitas ferramentas deste livro para jovens, e não só para jovens, para irmãos e irmãs que me ouvem aqui na noite de hoje. E através do investimento que eu fiz, pastor Roberto, eu, junto com a minha esposa, conseguimos auxiliar a nossa igreja na compra de um barco lá na Ilha do Marajó, para que os missionários que estão lá possam fazer a logística pregando o evangelho e auxiliando crianças lá na Ilha do Marajó. Quem aqui já ouviu falar da Ilha do Marajó? Levante a mão assim. Na Ilha do Marajó existem crianças que se prostituem forçado pelos pais para trazer sustento para dentro de casa. Crianças com 5, com 10, com 12 anos se prostituindo desde cedo para poder levar recursos para dentro de casa. E os missionários que estão lá tiveram esse desafio porque não tinha barco. E eu e a minha esposa decidimos então juntar essa quantia que ficou por 2 anos investido. Nós conseguimos tirar esse dinheiro e consequentemente comprar este barco para que os missionários possam fazer essa logística pregando a palavra de Deus. Não obstante, eu e a minha esposa também decidimos adotar
10 crianças na ilha do Marajó, para que essas crianças possam ter o mínimo das necessidades básicas supridas: alimentação, educação. E é muito interessante, porque às vezes a gente pensa que para fazer a obra missionária precisa de muito, na verdade não. É o pouco que você semeia que muita gente é transformada longe do lugar onde você mora. Existem 3 formas de fazer missão. Eu disse quantas formas? 3 formas. A primeira é você indo ao campo missionário. A segunda é você orando pelo missionário. E a terceira é você contribuindo como missionário. Então, no final do culto, com a permissão do pastor Roberto, eu estarei ali fora ou aqui do lado para tirar foto com vocês, para que vocês possam também levar este material. É um livro curto de 150 páginas. Em 2 semanas você termina de ler e já pode aplicar o conhecimento que aqui está. Tá certo? Então, no final do culto, passa ali, é R$30 só, e você estará ajudando também a obra missionária com a compra deste material aqui. Amém, irmãos? Quantos podem dizer glórias a Deus por isso? Então, no final do culto, eu estarei ali. Será um prazer poder te atender, bater uma foto e te presentear com este material. Glória a Deus por isso. Vamos ao texto da palavra de Deus. Eu pedi uma orientação da parte do Senhor, a fim de que eu pudesse trazer o recado de Deus à igreja, entendendo que aqui existem inúmeras pessoas que vieram ouvir a voz de Deus. Você não veio aqui ver o André, você não veio aqui ver o pastor Roberto ou o cantor o cantor Felipe, que cantou com muita excelência. Você não veio aqui aplaudir ninguém, porque aqui não tem artista, aqui tem servos e servas de Deus. Por isso, eu tomo este cuidado de pregar a todos vocês uma mensagem que vem direto do coração de Deus. Talvez Deus não vá falar como as 99 ovelhas que aqui estão. Talvez Deus falará com apenas uma única ovelha. Quizá seja você a ovelha que Deus vai falar diretamente. Mas é um fato, a palavra de Deus será pregada. Todos aqui ouvirão a palavra, receberão a palavra, se alimentarão da palavra. E talvez essa palavra possa ser a resposta que você precisa para o fim deste ano e o começo do ano de 2026. Por isso, dobre sua atenção, porque nós vamos passear agora pelos corredores da Bíblia Sagrada. O Evangelho de João é o evangelho mais diferenciado de todas as obras escritas pelos evangelistas. Lucas, Marcos e Mateus, ou Marcos, Lucas e Mateus, carregam uma característica muito peculiar, pois é justamente nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas que nós vemos, por exemplo, eles escrevendo os feitos de Jesus nas perspectivas de cada evangelista. Por exemplo, Marcos escreve o seu evangelho, embora Mateus seja o primeiro evangelho do Novo Testamento, mas o primeiro evangelho escrito dentro de uma ordem cronológica, de linha de tempo, o primeiro evangelho foi o evangelho de Marcos. Marcos, companheiro de Paulo em algumas viagens missionárias, este Marcos começa a escrever o evangelho segundo carrega o seu nome, na expectativa de atingir o público grego. O grego, naquela época, era a língua falada universalmente. Todos, ou a grande maioria, dominava a língua grega. Era como se fosse o inglês dos dias atuais. O grego koiné era a língua universal, usada para o comércio, usada para as ideias ou ideologias políticas, usadas também para linhas de raciocínios teológicos e filosóficos lá no primeiro século. E Marcos escreve o seu primeiro evangelho, ou as primeiras experiências com Jesus, a partir de uma perspectiva que ele recebeu. Ele escreve o evangelho de Marcos, que carrega o seu nome, para alcançar, evangelizar o público grego. Em contrapartida, Lucas escreve o seu evangelho também na expectativa de alcançar não só os gregos, como também os romanos. É Lucas, o doutor, o médico amado,
que escreve os feitos de Jesus dentro das suas pesquisas minuciosas, que o mesmo tinha como preocupação apresentar os feitos de Jesus. Agora aparece Mateus. Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento, embora não foi o primeiro a ser escrito, mas é ele quem abre espaço então para o Novo Testamento ser explorado por todos nós que amamos a Bíblia. Mateus escreve aos judeus, Marcos aos gregos, Lucas aos gregos e romanos, e Mateus escreve aos judeus. E percebe que cada evangelista ou cada evangelho tem as suas origens, características. Por exemplo, Mateus, quando vai escrever aos judeus, ele começa mostrando qual é a linha familiar cronológica da pessoa de Jesus, pois todo judeu tinha essa preocupação. Você não sentava com outro judeu se você não tivesse uma raiz familiar, porque todo judeu preserva, zela pela sua raiz familiar. Para que você possa conversar com o judeu, ele precisa saber quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu avô, qual é a sua origem. É por isso que quando Deus se revela a Moisés, através daquela sarça que pegava fogo e não se consumia, Deus dizia a Moisés, sabendo que Moisés era um hebreu, um judeu, Deus se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Perceba que Deus traz as suas credenciais, a fim de que Moisés entenda que ele não está falando com os deuses do Egito, porque Moisés era doutrinado também na cultura egípcia. Moisés precisava saber que não eram os deuses dos panteões de deuses egípcios feitos por mãos de homens. Quem estava falando com Moisés era o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, que criou todas as coisas. Por isso, todo judeu tem essa característica em primeiro, saber quem é você, da onde você veio, quais são as suas origens. Aí você pega o Evangelho de Mateus, por exemplo, logo no primeiro capítulo, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, e assim sucessivamente, até chegar à pessoa de Jesus, porque Mateus decide, ou tem essa preocupação em apresentar Jesus aos judeus. Todavia, eu não quero entrar em temas dos evangelhos escritos por Mateus, Marcos e Lucas, porque esses três evangelhos são considerados evangelhos sinóticos, ou evangelhos parecidos, que apresentam os feitos de Jesus. Em contrapartida da literalidade ou originalidade desses evangelhos, aparece João. E João carrega essa preocupação em não mostrar somente os feitos de Jesus, mas mostrar de maneira em uma revelação, quem era de fato a pessoa de Jesus. João não se preocupa apenas em falar dos feitos, mas quem era de fato a pessoa de Jesus, pois este evangelho é um evangelho direcionado ao público geral, aos gregos, aos romanos, aos judeus, aos brasileiros, aos europeus, aos americanos. Sim, o evangelho de João foi escrito de forma geral, mostrando quem é a pessoa de Jesus e não somente o que Jesus fez. É por isso que no primeiro capítulo do evangelho de João, João começa dizendo: quem é Jesus, João? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ora, você percebe logo nesses primeiros versículos, João revelando quem era de fato,
Qual era a essência, de fato, da pessoa de Jesus? Ele não só estava no presente, como ele estava no princípio. Ele não só estava no princípio, como ele também já está no final, na consumação. Pois é ele quem diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ora, Jesus, ele não é apenas um homem que passou com suas ideologias pela terra. Não, Jesus é Deus. Vou de novo: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é Deus. Ele estava no Gênesis, no Bereshit, quando tudo não tinha forma e a terra era vazia. O Espírito do Senhor pairava sobre a face pela terra. Sabe onde estava Jesus? Jesus já estava lá. Jesus não é obra do acaso. Jesus já estava desde o princípio. Quando Adão caiu, Jesus já estava lá. Quando você nasceu, Jesus estava lá. Durante a sua vida, Jesus estava lá. Ele está aqui. No final de todas as coisas, Ele também já está lá. Todos podem louvar a Deus pela vida do nosso Senhor e Salvador Jesus. Levante a mão mais alto que você puder e dê um brado de glória por esta palavra. Aleluia. Agora, nós nos deparamos com o capítulo de número 6. E o capítulo de número 6 do Evangelho, segundo escreveu João, apresenta a todos nós um dos episódios mais sobrenatural de toda a Bíblia. É o dia em que Jesus multiplica os pães e os peixes. Eu gostaria que vocês, em alto e bom som, gritassem comigo a palavra pão ou pães. Vamos dizer pão no 3. 1, 2, 3. Pão! Grave isso. Pão. Jesus acabara de concluir uma de suas mensagens. Jesus já havia curado paralíticos. Jesus já havia declarado ser filho de Deus. Jesus já tinha exposto a sua mensagem, já tinha concluído o culto de sexta-feira. Mas é justamente neste episódio que Jesus vai receber uma das notícias mais angustiantes que um ser humano pode receber. A notícia que vem até Jesus é uma notícia de luto, é uma notícia de morte. Ora, todos os irmãos que aqui estão entrarão em concordância comigo agora. Quem aqui gosta de receber uma notícia triste? Eu não gosto de receber uma notícia triste. Você também, provavelmente, não gosta de receber uma notícia triste. Quantos aqui já receberam uma notícia inesperada de luto? Levante as mãos, levante as mãos. É a pior dor que nós podemos sentir. É justamente no período de luto que nós sentimos a dor do abandono, a angústia da morte, o desprazer de perder alguém que a gente amava. Não é bom, não é fácil receber uma informação como de alguém que você amava, mas partiu. Parece até que o chão desaparece, as
coisas não fazem mais sentido, a nossa mente entra em um contraste entre a confiança e a desconfiança e até mesmo um sentimento de ansiedade. O que vai ser de mim agora? Eu perdi quem eu amava, eu perdi quem eu auxiliei, quem eu cuidei, ou até mesmo eu perdi alguém que um dia me ajudou. Jesus, ele acaba de receber essa informação. Imaginem vocês comigo agora, um culto abençoado como este culto que nós estamos participando se encerra. Quando você sai daquela porta para dentro, seu telefone toca e alguém está dizendo: olha, alguém que veio antes de você acabou morrendo, alguém que você amava acabou morrendo, alguém que você respeitava acabou partindo. Você vai entrar em um estado de confusão plena neste presente momento, pois todos nós somos seres humanos e todo ser humano é passivo a sofrer, a chorar, a sentir a dor, a sentir angústia. Eu não estou pregando a robôs aqui na noite de hoje. Você não foi formado com a inteligência artificial a não ter sentimento de tristeza. Você sorri, você chora, você cansa, você se alegra, você se entristece. É comum, é natural, pois você é um ser humano e seres humanos sangram. Agora, Jesus recebe essa informação. Qual é a informação, André? João Batista, o primo de Jesus, acabara de ser degolado por Herodes. Herodes mata, assassina João Batista. E Jesus recebe essa informação. Sabe qual é a reação de Jesus? Sim, você acertou. A reação de Jesus é se retirar daquele lugar, daquela confusão, daquele sentimento de angústia, de turbulência. Sim, Jesus se retira. Nem sempre permanecer será sinônimo de força. Às vezes é necessário nós nos retirarmos do movimento, da confusão, da tristeza e passar talvez por alguns minutos, horas e por que não, alguns dias refletindo e passando de fato pelo sentimento de luto. Não é errado você se resguardar dos sentimentos ou se poupar de conversas paralelas. Às vezes, se retirar é melhor do que permanecer. Todavia, eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Não é porque Jesus se retirou que ele abandonou. Não é porque Jesus se retirou que ele parou. Tem gente que se retira e para. Quer ver uma coisa? Tem gente que no meio do luto não quer ver mais ninguém, não quer conversar com mais ninguém, não quer abraçar mais ninguém, não quer amar mais ninguém, porque a dor é muito forte. Mas eu preciso dizer uma coisa de maneira pedagógica, a fim de que você aprenda o que eu estou dizendo à luz dessa palavra. Todas as vezes que você se retirar, você precisa entender, você não se retira para morrer, você não se retira para desistir, você não se retira para parar, você não se retira para deixar de abraçar, você não se retira para deixar de amar. Você não pode viver este luto eternamente, você não pode viver este sofrimento eternamente, porque tem vida após toda perca. Existe vida depois do sofrimento. Ora, Jesus está olhando para o seu sentimento. Ele se retira, mas o retirar de Jesus não dura para sempre, porque Jesus tinha uma missão. E quem tem missões, ou quem tem uma missão, não pode parar. Quem tem uma missão não pode sentar e chorar eternamente. É necessário você se levantar, dar a volta por cima, ainda na sua pouca força. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez, se você parar
no meio dessa tormenta, muita gente que está olhando para você vai parar também. Se você parar, tua casa para. Se você parar, teus filhos param. Se você parar, tua cidade para. Talvez você não entendeu a dimensão do que Deus entregou a você. Talvez você está pensando, Deus me colocou nessa cidade, e esta cidade é uma cidade pequena. Talvez aqui eu não terei oportunidades como oportunidades que eu sou um dia, mas eu vim como profeta de Deus anunciar esta palavra para alguém que está pensando ser pequeno demais para avançar naquilo que Deus colocou na sua mão. Eu quero lhe dizer, Deus te separou para continuar o legado. Deus te separou para continuar esta jornada. Quem mandou você parar? Quem mandou você desistir? Quem mandou você morrer no meio da praia? Eu vim na noite de hoje pregar uma palavra para alguém que entrou aqui pensando que eu vim. 2025 foi um ano difícil e Deus está lhe dizendo, eu te treinei, eu te preparei, eu te forjei para que você continue a tua jornada. Glória ao nome. Eu estou sentindo comunhão com esta palavra. Alguém está pensando que é o final, e Deus está lhe dizendo, eu fortaleço você na noite deste dia. Mas lhe digo, parado tu não fica, parada tu não fica. Eu entro com socorro, eu entro com escape, eu entro com força. Eu vou calar o luto que está dentro da tua alma. Ele digo, levanta, come, bebe, porque muito longo será o teu caminho. Pode dar glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Deus poderoso, aleluia. Glória. É Deus, aleluia. Jesus recebe a informação, mas Jesus não para depois dessa informação, ele se retira. Mas olha só que interessante o que João diz para nós no versículo de número 2, do capítulo 6, no versículo de número 2. Diz o texto: E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, preste atenção, uma grande multidão vinha ter com ele. Perceba uma verdade nesse texto. Jesus acabara de receber a informação da morte de João Batista, ok? Até aqui, você entende que Jesus está com um sentimento aflorado de tristeza na alma. Lucas, no capítulo de número 9, registra a todos nós. Lucas, capítulo de número 9. Nós vamos ler muito pausadamente, a fim de que você possa entender onde de fato eu quero chegar. Lucas, no capítulo de número 9, diz para nós que Jesus, após receber essa informação, Lucas, capítulo de número 9, Lucas diz para nós, versículo de número 10: E regressando os apóstolos,
contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falavam-lhe acerca do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Preste atenção no que eu estou dizendo. O luto não deixou Jesus isento de cumprir a sua chamada. Escute, a dor não deixou Jesus isento de curar os enfermos. Nenhuma guerra é capaz de parar alguém que tem uma missão. Mesmo debaixo de tristeza, ele continuou curando, ele continuou libertando os oprimidos, ele continuou operando sinais, prodígios e maravilhas. Mas calma, que isso aqui ainda é só o prelúdio do que vai acontecer agora. Ele teve compaixão daquela multidão, ok? Você entendeu isso? Mas pasmem vocês, Jesus sabia qual era de fato a necessidade da multidão. Não era só receberem a cura, não era só receberem os milagres, os prodígios. Não, aqui está algo que me chama muito a atenção. O que é que Jesus diz a Filipe no versículo de número 5? Onde compraremos pão? Diga comigo, pão. Jesus está dizendo a Filipe: onde compraremos pão para estes multidão comerem? Perceba, Jesus acabara de receber uma informação triste, de angústia, de morte, mas continua curando, libertando e principalmente preocupado em partir o pão. Aqui eu começo a explicar a todos vocês que o pão representa o ato de dar sequência naquilo que estamos fazendo. Todas as vezes que vocês lerem na Bíblia a expressão pão, entenda, o pão aponta para a continuidade da jornada. Pão aponta para resiliência daquilo que faz. O que é ser resiliente? É mesmo depois de um tropeço, eu levantar e dizer: o pão ainda está na minha mão. Eu me levanto, parto o pão e continuo a minha trajetória. Pão fala de continuidade. Ninguém que para está com o pão na mão. Todas as pessoas que param é porque o pão saiu da mão há muito tempo. Todas as vezes que você olhar uma pessoa que passou pelo luto, passou pela doença, passou pela prova, passou pela guerra, entenda uma coisa: ela só não parou porque o pão permaneceu na mão dela. Agora Jesus está dizendo para Filipe: onde compraremos pão? Por quê? Porque é necessário alimentar essa multidão, porque se nós não colocar pão na mão deles, eles irão parar no primeiro desafio que aparecer para eles. Mas escute, o que eu quero dizer a todos vocês: perceba que após Jesus questionar onde compraremos pão, aliás, Filipe, ele questiona onde compraremos pão, porque ele sabe que o pão é sinônimo de alimento. Agora escute o que eu vou dizer a todos vocês: Jesus sabia muito bem o que fazer neste episódio. André vem na presença de Jesus, pastor Roberto, e diz: aqui tem 5 pães e 2 peixes. Perceba que tem 5 pães. Quantos pães? Quantos pães? E quantos peixes? Sempre tem mais pão do que peixe. Escuta o que eu vou dizer uma coisa: peixe aponta para a abundância, peixe aponta para a prosperidade, peixe aponta
aparecer na Bíblia, o peixe vai falar sobre provisão, vai falar sobre abundância. Lembra quando Pedro estava pescando e não pegou peixe? Aí Jesus chega para ele, vai ao mar alto, lança a tua rede. Ele pegou o peixe, acumulou tanto peixe que precisou de ajuda. Peixe fala de abundância, coisas materiais. Agora, pão fala de coisas eternas, espirituais. Pão fala de continuidade, de sequência. Perceba que aqui tem 5 pães e 2 peixes. O que é que o texto está dizendo para nós, Felipe? Nem sempre nós teremos abundância material. Nem sempre nós teremos recursos materiais. Pode faltar o recurso, mas nunca pode faltar o pão. Porque enquanto eu estiver com o pão na mão, a porta pode estar fechada, eu continuo caminhando. Pode faltar o peixe, mas eu continuo com o pão, celebrando a Deus e dizendo: faltou o peixe, faltou a porta, mas não me faltou continuidade. Agora escute o que eu vou dizer a todos vocês. Vocês percebem que eu estou indo bem devagar para que você coma essa palavra. Agora escute o que eu vou dizer. O pão é necessário para que nós venhamos a dar sequência naquilo que começamos. Agora paz com vocês. Jesus dá sequência na sua mensagem. E agora nós chegamos exatamente no versículo, ou nos versículos que nós lemos. Versículo de número 48. Diz para nós: eu sou o pão. Eu sou o pão. Quem é o pão? Quem é o pão? Quem é o pão, Felipe? Quem é o pão, pastor Roberto? Pode faltar tudo, mas nunca pode faltar Jesus na nossa mesa. Pode faltar o recurso, mas nunca pode faltar Jesus na nossa mesa. Pode faltar tudo, mas nunca pode faltar Jesus. Jesus é um sinônimo de um homem que deu sequência naquilo que começou. Tem gente que começa muita coisa, mas não termina aquilo que começa. Mas Jesus, ele começa, aperfeiçoa no caminho e conclui no final. Ele é a sequência. Sim, Jesus é a sequência. Quem está comigo pode dar glória a Deus? Começa a pregar agora. Jesus é a sequência que nós precisamos ter todos os dias. Mesmo depois de uma frustração, eu preciso dar sequência. Mesmo depois de uma notícia terrível, eu preciso dar sequência. Todas as pessoas que avançam em seus desafios é semelhante à pessoa de Jesus. Eu gosto de olhar para a história e perceber que Jesus sempre se apresentou no momento de maior perplexidade. Preste atenção agora e coma dessa palavra, porque essa palavra vai mudar a tua vida. Você nunca vai ver Jesus parando no meio do caminho. Você nunca vai ver Jesus parando na metade do caminho. Jesus sempre vai avançar em meio às dificuldades. É por isso que ele olha para nós hoje e manda nos dizer: nós precisamos carregar o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. No meio de toda sorte de problema, nós precisamos avançar firme na carreira que nos foi proposta. É por isso que o apóstolo Paulo grita a todos nós: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que está na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus não parou no meio do caminho. A morte quis parar Jesus, mas a morte não foi capaz de parar Jesus. O diabo quis parar Jesus no deserto, dizendo: coma pedra. Jesus disse: eu sei o que é pedra e eu sei o que é pão. Não adianta me oferecer pedra com aparência de pão, porque pedra que vem do diabo, ou pão que vem de Satanás, tem semelhança de pão, mas é pedra. Você come frio pesado e não consegue avançar na carreira que Jesus te proporciona. O diabo não parou Jesus no deserto. Herodes não parou Jesus no caminhar. Pilatos não parou Jesus na cruz. Os soldados romanos não pararam Jesus na cruz. A morte não parou Jesus.
Ele venceu a morte, ressuscitou e está vivo na noite de hoje. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Tem alguém comigo nessa palavra? Perceba comigo, meus irmãos, que Jesus é extraordinário em tudo que faz. Quem está comigo, abre a boca para dar glória a Deus, porque hoje eu vou partir para o encerramento. Eu vejo Jesus após ressuscitar, pastor Roberto. Eu vejo Jesus encontrando discípulos dispersos. Todos os discípulos de Jesus estavam dispersos. Alguns fugiram, outros se esconderam. Mas o texto de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13, revela para todos nós um episódio extraordinário. Jesus ressuscita, começa a ir atrás dos discípulos, não encontra os discípulos, eles estão perdidos, ele manda chamar os discípulos estão com medo. Chama para mim o texto, Lucas 24, versículo de número 13. Eu vejo Jesus indo até 2 discípulos no caminho de Emaús. Quem está comigo, abre a boca para dar glória. Quem é de Bíblia, vai dar glória a Deus com o que eu vou ler aqui para vocês agora. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, terra do esquecimento, terra de gente frustrada. Eles acharam que Jesus tinha morrido e não tinha ressuscitado, por isso estavam voltando para trás, desistindo do plano. Mas aqui Jesus se apresenta para eles, verso 14, me ajuda, vamos ler a Bíblia aqui na noite de hoje. Quem não gosta de Bíblia vai ficar irritado, mas quem ama a Bíblia vai dar glória a Deus com toda a força. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Verso 15, isso, e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, o pão vivo que desceu do céu, se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Perceba que todas as vezes que nós nos distanciamos do pão, os nossos olhos se fecham. Mas ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? É porque estáis tristes o vosso coração? E respondendo um dos discípulos, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabeis as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais coisas têm acontecido? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Aqui na mente dos discípulos, eles só estavam pensando em perca, morte, perca, morte, frustração. E nós esperávamos, expectativa, que fosse ele quem remisse Israel. Escute, deixa esse texto, nós já vamos avançar. Os discípulos estavam com a expectativa na terra. Todas as pessoas que perdem o pão da mão começam a olhar para a terra demais e começam a pensar: perdemos a esperança, não tem mais jeito, não tem o que fazer. Olha para a enfermidade e começa a dizer: essa enfermidade vai me matar, eu perdi o pão, eu não tenho mais o pão na mão. Aqui a expectativa dos discípulos estava na remissão de Israel para com Roma. Eles esperavam Jesus sendo libertador de Roma ou de Israel para com Roma. Mal eles sabiam que quem tem um pão na mão não espera nessa terra aquilo que virá da eternidade. Agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, é
dia. Eu pensei que você ia dar glória a Deus com isso. Alguém levantou a mão. É já hoje o terceiro dia. É já hoje o terceiro dia. Desde que estas coisas aconteceram. Verso 22. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive, E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. Olhos fechados. E ele nos disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Eu estou sentindo alegria para pregar aquilo. Eu estou com vontade de pular nessa tarde, enquanto eu leio esse texto. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, lembrasse na sua glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe as coisas que ele achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. Fica comigo nessa palavra. Eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com ele. Segura até aí, nós já avançamos para o verso de número 30. Até aqui os olhos estavam fechados. Até aqui os olhos estavam trancados. Até aqui toda a frustração tomava conta do coração dos discípulos. Até aqui não tinha esperança. Até aqui não tinha alegria. Mas olha o que vai acontecer no verso de número 30. Verso de número 30 diz para nós, verso de número 30: e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, partiu e entregou a cada um deles. Até aqui os olhos estavam fechados. Até o pão os olhos estavam fechados. Até o pão a tristeza tomava conta. Mas quando o pão foi partido, abriram-se então os olhos e conheceram a ele. Ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não há de um coração de todos vocês, enquanto o pão está sendo partido, eu vim pregar na noite de hoje. Os olhos dessa igreja serão abertos no poder do pão. Abre a boca, solta a maior glória que você puder. O diabo está pensando que vai te matar na escuridão da depressão, mas essa lembrança aqui para lhe dizer: olha os olhos sendo abertos. Abre a boca, quem é de glória, solta a maior glória que você puder. Levante a mão. Só quem veio dar glória a Deus aqui. Quem é batizado no Espírito Santo. Abre a boca em outras línguas agora. O diabo está querendo te parar, mas o pão está na tua mão. Satanás está querendo ver a sua destruição, mas o pão está na tua mão. Satanás está querendo te ver internado no quarto escuro, mas o pão está na tua mão. Abre a boca agora,
que o pão ainda está na tua mão. Mostra para o inferno que o pão ainda está na tua mão. Satanás tentou te matar em janeiro, não conseguiu. Fevereiro, não conseguiu. Março, abril, maio, não conseguiu. Em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, ele tentou tirar o pão da tua mão, mas prega a Deus na noite de hoje, se ele não te matou, até agora, não mata mais. Minha boca, solta a glória de você. Atos capítulo de número 20, versículo de número 7. Joga pra mim, vamos comer a Bíblia, irmão. Ou vocês acham que eu só grito? Não, eu posso te pegar a Bíblia. Eu posso te expor a palavra. Atos capítulo de número 20, versículo de número 7. E passando, aliás, versículo capítulo 20 diz: no primeiro dia da semana, ajudando-se os discípulos para partir o pão, para partir o pão, para partir o pão. Grita comigo, partir o pão. Grita mais forte, partir o pão. Reuniram para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Verso de número 8. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Verso de número 9. E sendo um certo jovem por nome Eutico sentado numa janela, caiu do terceiro andar tomando de um sono profundo. Ele sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Olha a morte rondando a mente de quem está sem o pão na mão e distraído. Eu estou pregando pra gente aqui, eu estou vendo gente distraída. E o céu vai lhe dizer: você vai ficar distraído até que hora? Até cair da janela? Você vai ficar distraído até que hora? Você não percebeu que o inferno está te rodeando para te tragar vivo? Ou você acha que o diabo veio para brincar com você? Ele quer te matar a todo custo. Olha o que acontece com o jovem Eutico. Estava na janela distraído e caiu. Paulo, porém, escute o que aconteceu no verso de número 7. O que aconteceu no verso de número 7? Paulo estava junto com os discípulos para partir o pão. Me ajuda mais rápido, verso número 7. Eles estavam ajuntados para partir o pão. Mas quando o Eutico caiu, verso de número 10. Mas quando o Eutico caiu, parou a celebração. O pão não foi partido, pastor Roberto. Não tinha ninguém para partir o pão, porque a morte cercou o cenáculo. Mas Paulo sabia quem era o pão da vida. Paulo sabia quem era o pão que dava vida. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perdoei. Quem está comigo nessa palavra? Não vos perdoeis, que a sua alma nele está. Verso de 11. E subindo e partindo o pão. A morte tinha cercado, mas o pão ainda estava na mão de Paulo. Alguém não glória a Deus lá atrás, eu vou de novo. A morte tinha cercado, mas o pão ainda estava na mão de Paulo. A morte está cercando alguém na noite de hoje, mas Deus está dizendo: o pão ainda está na tua mão. Não deixa o diabo roubar o pão da tua mão. Pega o pão agora e bate o pão e dá glória ao nome de Jesus. Segura a mão de Deus. Até as 9h30. Deus poderoso. Mas eu preciso fazer um convite para o pastor Roberto na noite de hoje. Porque quando eu pregava essa palavra, o Espírito Santo de Deus ministrava no meu coração que tem gente aqui que parou há muito tempo de partir o pão. Deus poderoso. Parou por causa da guerra. Parou por causa da deslealdade de alguém. Parou por causa da traição de alguém. Parou por causa de uma grande frustração
superação que você teve. Posso te dizer uma coisa? O luto não parou Jesus. A morte não parou Jesus. O povo permaneceu na morte de Jesus. A morte não parou o partir do pão quando o Eugênio caiu. Paulo subiu, partiu o pão e entregou a todos os participantes. Agora joga 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 23. Olha só o que Deus está dando aqui. Deus está entregando a palavra revelada. Vocês não estão glória a Deus, não? É Bíblia isso aqui. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Isso aqui é um tapa na cara de quem para por causa de mimimi, por quem para por causa de traição, por quem para por causa de amigos que te abandonaram. Porque eu recebi do Senhor, que também nos ensinei, que o Senhor Jesus, quem? O Senhor? O Senhor? Na noite ele foi traído como o pão. Na noite foi traído, abandonaram ele, mas o pão não saiu da mão de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Estou pregando para alguém que está carregando feridas há muito tempo, porque alguém te feriu. E você não partiu pão há muito tempo. Posso te dizer, alguém pode ter te traído, mas ainda há uma igreja para te abraçar aqui hoje. Quero saber você, que há muito tempo não sabe o que é partir do pão. O que é partir do pão, né? É viver uma vida intensa com Jesus, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu quero que você saia do seu lugar agora e aqui nesse altar. Você vai sair daqui hoje alimentado pelo pão vivo que desceu do céu. De mãos dadas com a pessoa bendita de Jesus. Cadê a primeira alma que vai entregar a vida para Jesus e vai matar a sua fome hoje? Não é com pedras que o diabo te oferece, não. É com o pão vivo que desceu do céu. Sai do seu lugar agora e venha para o altar de Deus entregar a sua vida. Você tem 1 minuto para reconciliar definitivamente com Jesus. A igreja fecha os olhos e me ajude a orar. Porque quando nós estamos aqui, tem cadeias. Foi cantado pelo irmão Felipe, isso é um fato. Cadeias serão despedaçadas agora. A depressão não vai encontrar guarida no seu coração, porque o pão vai dar na tua mão. O pânico, a ansiedade, as desilusões da vida não vão tomar lugar na sua vida, porque o pão está na sua mão. Cadê você que vai entregar sua vida para Jesus? Sai do seu lugar agora e fala de morrer de fome. Deus te chamou para ser saciado pelo pão vivo que desceu do céu. 30 segundos para você sair do seu lugar e entregar sua vida a Jesus. Eu irei orar 20 segundos. Glória ao nome de Jesus. Tem muita gente em comunhão com a igreja, mais afastada do pão há muito tempo. Feche os olhos, vamos orar. Pai, a tua palavra foi pregada. Eu não fiz aqui a rodeio de Jesus, eu preguei a tua palavra. O pão vivo que desceu do céu. Eu te peço agora na autoridade do nome de Jesus, que cada irmão que ouviu essa palavra saia daqui hoje alimentado por essa palavra. E que este pão dê combustível para eles caminharem mais um ano debaixo da tua presença. Porque tem gente que come maná, mas maná apodrece. Mas o pão vivo que desceu do céu, ele não apodrece. Ele se renova todos os dias, pois a tua misericórdia ela se renova todos os dias. Por isso, Senhor, nesta noite eu te peço, no nome precioso de Jesus, dá um abraço na vida dessa irmã e desse irmão. Façam eles sair daqui hoje cheios do teu santo e abençoado Espírito. Neste momento eu quero que você abrace essa pessoa que está ao seu lado. Abrace ele nessa comunhão que você está. Abrace ele, irmão, em nome de Jesus. Dá um abraço nessa pessoa. Nós estamos na mesa da comunhão. E na mesa da comunhão o pão é partido para que nós celebremos a morte e ressurreição do nosso Mestre. Assim diz o Senhor, nesse abraço eu te renovo, nesse abraço eu solto a tua alma, nesse abraço eu te curo, nesse abraço eu te dou o alimento necessário para você caminhar mais milhas. Pode dar glória a Deus, porque por essa palavra receba